A missão da nossa fraternidade, da nossa casa espírita, é a educação. Educação espiritual para uma vida melhor, através da difusão, da divulgação do Evangelho de Jesus, do Espiritismo e da caridade, da difusão, da divulgação da caridade que acolhe e ameniza o sofrimento moral das pessoas que aqui vêm. Por que eu escolhi? Porque é sobre essa caridade que acolhe e ameniza o sofrimento moral que hoje nós vamos tecer as nossas reflexões. Nós vamos começar a estudar como melhorar dentro de nós as condições para exercer a caridade. Kardec elegeu como lema do Espiritismo essa frase: fora da caridade não há salvação, fora da caridade não há redenção. Ou seja, com a prática da caridade, o homem adquire novos comportamentos, renova e reforça seus talentos, suas aptidões e suas virtudes, se salva, se livra desse estágio inferior e vai subindo degraus ascendentes, subindo, rumo a quê? Rumo à perfeição, rumo à felicidade, rumo à luz, rumo a Deus. Por isso que eu comecei pela missão. Então, e é estudando essa missão que esse lema do Espiritismo, que eu convido vocês a reflexões, a voltarem para dentro de si mesmo e avaliarem como faremos para nos melhorar nessa questão, nos preparando para exercitar a caridade no nosso dia a dia, em todos os lugares por onde andarmos. Nós vamos estudar hoje, toda essa reflexão eu fiz a partir do Evangelho de Jesus, citado no capítulo 13 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. O título que Kardec escolheu está dentro de um dos Evangelhos de Jesus, uma das falas de Jesus, que fala que vossa mão esquerda não saiba o que faz a vossa mão direita. Quer dizer, que enquanto eu faço com uma, a outra não vê. O que será que é isso? Esse ensinamento do Mestre é de importância para todos aqueles, é fundamental, para todos aqueles que já têm consciência de que o bem é o único meio para o aprimoramento do homem. É pelo bem, para o bem, que nós precisamos voltar toda a nossa atenção. Todos os nossos atos, o nosso trabalho do dia a dia, todas as nossas atitudes em relação a todas as pessoas, as coisas que nos rodeiam, nossas atitudes com todos os seres vivos que fazem parte da nossa vida, todas as atitudes devem ser movidas para o bem, para o amor, que é o bem maior. Mas como fazê-lo? Através da caridade, mas eliminando do nosso comportamento os nossos piores defeitos. Jesus falou assim, na verdade, Jesus estava com os apóstolos observando o movimento do templo no dia de sábado. Sábado para os judeus é um dia que eles têm obrigação de depositar numa caixa, numa urna especial chamada de gasofilácio, nome feio. Nesse lugar, as doações de cada um, para que esses recursos são, na verdade, visando a manutenção das despesas do templo, da sinagoga. Então, os judeus, os sacerdotes e todas as pessoas
sábado, primeiro depositavam lá a sua oferta, não é? E muitos deles faziam um certo teatro para depositar aquela quantia, porque eles gostavam que os outros vissem, que daí quanto maior a doação, mais respeitados eles se sentiam, e realmente as pessoas, nossa, o fulano está sendo muito generoso, aí todas as simpatias e os louvores, as gratidões seriam especiais para aquela pessoa, não é? E Jesus ficou ali, observando os comportamentos com os apóstolos para aproveitar e dar uma boa lição, né? Então, diante de muitas coisas que ele viu, ele falou assim: guardai-vos, evitem de fazer vossas boas obras, diante dos homens, para serdes vistos por eles. Evitemos de fazer as nossas boas obras com a intenção de aparecer mesmo. Do contrário, não tereis recompensa junto de vosso Pai que está no céu. Quando, pois, dás esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Por que será? Porque esses comportamentos exacerbam o orgulho das pessoas. De nós mesmos. Todos nós sabemos o que é isso. Quando a gente é muito elogiado, muito assim, a gente tem essa coisa de ficar, às vezes a gente fica inchado, não fica? O pessoal não fala assim? Fica. E é aí que a gente erra. Quando a gente alimenta esse tipo de sentimento, que é o pior de todos, a gente machuca os outros. Sempre que a gente se coloca acima dos irmãos, vai pesar as pessoas. Que na verdade ninguém é melhor que ninguém. Caminhamos todos juntos. Muito bem? Continuando. Em verdade vos digo, estes tão elogiados, tão louvados, tão merecidamente, ou que sei lá, que se dão o direito, né, de achar que brilham mais que os outros, né, já receberam sua recompensa. Então, já não estão contentes? Então, tá bom. Quando deres esmola, que tua mão esquerda não saiba o que faz a direita. Isso não é outra coisa, pessoal, que não seja a discrição, a modéstia, a humildade. Não se pode fazer o bem para alguém deixando ele bem ciente de que ele está por baixo, de que ele está sofrendo, que eu estou te ajudando para tu melhorar. Isso humilha a pessoa. Então, tudo que se faz por alguém que tem necessidade deve ser feito com uma sutileza, com uma delicadeza, como se nós estivéssemos realmente prestando um serviço. E nós estamos. Essa é a chamada de Jesus. Humildade, orgulho não. E que a gente reflita sobre esses comportamentos. Para ir aos poucos, porque a gente não consegue de uma vez só. Aos poucos nós vamos eliminando e percebendo o que realmente é importante quando se ajuda alguém, seja como for. Assim, a tua esmola se fará em segredo. E teu Pai, que vê o escondido, recompensar-te-á. Claro, a construção do reino de Deus dentro de nós é entre nós mesmos, cada um de nós e Deus, mais ninguém. O outro é um veículo, é um instrumento de trabalho, é um instrumento de crescimento, é um instrumento de aprendizagem do amor, que é a nossa função, o nosso destino na Terra, o nosso objetivo das encarnações, é aprender a amar bem, e tirar o orgulho do nosso comportamento, tirar tudo aquilo que fere o outro, tem que ter prioridade no nosso dia a dia, nas nossas reflexões. Essa é a intenção de Jesus quando ele falou esse evangelho. Quando ele fez essa fala, que foi registrada em Mateus, no capítulo 6.
Sempre Jesus está chamando para que nós deixemos de lado o orgulho, a ostentação, tudo aquilo que diminui os outros e façamos as coisas honestamente, com as melhores intenções. Muito bem. Esse capítulo do Evangelho, o capítulo 13, que sua mão esquerda não sabe o que a direita fez, tem vários itens a serem estudados lá dentro. Cada item desse dá 2 palestras. Então, esses itens são os seguintes: os infortúnios ocultos, que fala das obras no bem, quando existem catástrofes, como as nossas enchentes, que a coisa acontece para a coletividade, assim, e imobiliza todo mundo, que quem nunca fez nada vai fazer, todo mundo precisa sacudir um pouco a poeira, sacode e vai para ajudar a trabalhar, que é o que acontece, né? A população precisa se ajudar para poder se reerguer. É sobre isso. Fala sobre o óbolo da viúva, que é mais uma passagem daquelas que Jesus observou lá na sinagoga, depositando a doação do sábado, em que essa viúva, que não tinha praticamente nada, ela foi e depositou 2 moedinhas. Ela era muito pobre. E ela foi na sinagoga e enfrentou gozação, escárnio, deboche das pessoas, porque as mulheres nessa época, na sinagoga, elas, acho que na sinagoga até hoje é assim, as mulheres têm um lugar para elas separado, elas não ficam junto com os homens, porque elas são consideradas mulheres seres inferiores, na época era muito mais. Então, essa mulher enfrentou todo esse tipo de desconforto e de constrangimento para chegar naquele lugar lá para fazer a doação dela, porque dentro da cabeça dela, dentro do coração dela, ela estava cumprindo o seu dever, que era ajudar na manutenção do templo. E ela passou por cima, ela deixou de lado tudo aquilo que estava acontecendo e foi. E por isso que chamou a atenção dos apóstolos de Jesus. E Jesus declara que tinha muito mais valor aquelas moedinhas que ela depositou ali do que as grandes doações daqueles sacerdotes ricos que tinham passado antes. Porque ela tirou da necessidade dela. Ela não precisava, ela não tinha para dar, mas ela achava que era dever dela. Então ela deu aquele secadinho, voltou lá e foi embora, com a sensação e a alegria de ter cumprido o seu dever. Sem pensar se alguém olhando, debochando, ela foi fazer o que ela tinha que fazer. Tem um outro item falando sobre convidar os pobres estropiados, que Jesus, de uma forma assim, literal, a gente pensa que Jesus quer que convide todos os necessitados para dentro da tua casa para repartir o que tu tens. Não é bem assim. Jesus quer que a gente aprenda a dividir o excesso, a nossa fartura, também com aqueles que necessitam, não só com a nossa família, com os nossos amigos, que são aqueles que provavelmente vão retribuir o nosso convite, não é? E Jesus sugere que de vez em quando a gente lembre de quem não tem nada e que nós possamos dividir essa nossa fartura, o que nos sobra, com essas pessoas. Falando dos órfãos, por que existem órfãos no mundo? Deus permite que os órfãos existam, para que aqueles que não podem ter filhos, ou para aqueles que têm dentro de si muito desejo de serem pais e mães, eles possam abrir os braços e acolher crianças abandonadas. Tem um item falando sobre a caridade material e a caridade moral, que dava 8 palestras, e a beneficência, que é fazer a atitude de fazer o bem fazer, né? Tudo isso, todos esses itens, são todos, na verdade, reflexões sobre a mesma coisa. Como, quando, de que jeito, de que forma fazer o bem. Para que fazer isso? Está tudo lá.
Cada item desse capítulo do Evangelho são reflexões muito importantes. E eu sugiro que vocês, nesse fim de semana, usem um desses itens do Evangelho do Lar, que conversem com as pessoas da casa de vocês, troquem ideias e comecem a trabalhar com muita vontade a questão de se tornar pessoas melhores. Muito bem. A piedade. Esse é um dos itens. Mas eu separei ele e nós vamos falar só sobre ele. A piedade prepara o nosso coração, o terreno, nossa mente, nosso coração para a caridade. O que seria piedade? Nós vamos ouvir outros termos que são a mesma coisa. Compaixão, misericórdia, é a mesma coisa, tá? Então, o que seria piedade? Aqui nós vemos Jesus impondo as mãos, uma mão sobre a cabeça de um, a outra mão sobre o ombro de outro que está no chão, e ao redor dele todas as pessoas, várias pessoas que foram buscar com muita esperança a cura e a paz espiritual. E lá atrás, a turma do templo reparando e esperando que ele desse alguma mancada para a turma cair em cima, né? E ele nunca fez, nunca aconteceu isso. Pelo contrário, ele dava lição para quem tinha sido atendido e ainda para eles que ficavam espiando. Então, o que seria piedade, então? A misericórdia, a compaixão. A piedade é a virtude que nos aproxima dos anjos. A piedade permite que nós abramos o coração para os outros. A piedade é a irmã mais velha da caridade. Da caridade que nos conduz para Deus. Olha só essa associação. A piedade nos prepara para isso. Nos prepara para a caridade, para fazer bem feita a caridade. Não esquecendo, pessoal, que a caridade não é aquilo de pegar o bolso, tirar e dar. Isso não é caridade. Isso é caridade material, que é a mais fácil de todas, que é importante fazer, porque nós vivemos num país onde sobra ocasião para a gente ajudar alguém com o nosso excesso. Não é verdade? Então é importante isso aqui. A mais importante não é essa, tá? A irmã da caridade, a piedade, nos mostra e nos ensina a sofrer com alguém. Sofrer com alguém ou com alguma coisa. Nos mostra o quanto é importante nós nos importarmos com o sofrimento daquele ou daquilo que teve algum problema ou que tem algum problema. Compartilhar significa, a piedade significa compartilhar o sofrimento do outro e não nos preocuparmos em aprovar ou não as razões que levaram ele a sofrer. Isso não é da nossa conta. Ter piedade, ter misericórdia, ter compaixão por alguém é compartilhar com o irmão a dor que ele está sentindo. É a tal da coisa de dar o ombro para o outro chorar, é dar o ouvido para o outro falar. E assim dividir a dor entre os irmãos. Seja lá o que for. Ter piedade, pessoal, é se recusar a considerar um sofrimento, seja ele qual for, porque não nos cabe julgar. É se recusar a considerar o sofrimento como um fato indiferente. A piedade, ter piedade, é se recusar a ser indiferente com o outro. Ah, tanto faz, eu estou bem aqui, vou ficar quieto no meu canto. Agora mesmo, quando eu vinha, tinha uma batida de carro no meio da rua, lá na rodovia. No meio, 2 carros, tinha criança no colo de uma senhora. E ela no meio da rua, lá no meio da estrada com aquela criança. Meu Deus, alguém tinha que tirar essa mulher, levar para um lugar para ficar tranquilamente com essa criança. Sabe? Porque
Mais perigoso ainda, caminhões enormes passando, ela lá. Então assim, não se pode deixar para lá com indiferença nem um ser humano e nem ser indiferente a qualquer ser vivo que esteja em dificuldade. Não esqueçamos que todo ser vivo, todo ser é criação de Deus, todos estamos em evolução. Tanto as aves quanto os animais e nós. Somos todos filhos do mesmo Deus. E ter caridade, ter piedade é se importar e se recusar a considerar isso como normal. E deixar que a nossa indiferença cruel aumente até o sofrimento daquele. A piedade é o contrário da crueldade, que se alega com o sofrimento alheio. E é o contrário também do egoísmo, que não se preocupa com o sofrimento alheio. Não quero nem saber. Eu estou bem? Ou eu tenho que estar bem também? Esse egoísmo. E a gente ouve muito essa expressão. Se vocês forem prestar bem atenção, vocês vão ver muito o quanto nós agimos, sem falar isso, o quanto nós agimos assim. Sem perceber. Nem é por mal, é por hábito, é por vício de comportamento. A gente se protege para não sofrer. Mas a gente não precisa carregar o sofrimento alheio. Ele já existe ali, não precisa aumentar. A gente só divide com o outro, consola, dá alívio. Pronto, faz o que pode, faz o que pode. E vamos ver como é que a gente se sente depois. Essa é a recompensa. Dentro de nós, o que acontece? Como Deus nos olha depois de uma tarefa executada assim? A piedade, quando profundamente sentida, é amor, não é outra coisa, é amor. É o amor, aquilo que a gente tem que aprender todo dia. Quanto mais, melhor. Que a gente ainda não sabe. A gente ama muito mal. Se vocês forem pensar, a gente ama com muitas condições. Não é? E daí vai. Amor é devotamento. O que é devotamento? É esquecer de si mesmo. Por exemplo, quer ver? Eu vou socorrer a Eliane. Eliane está com um problema muito sério, a Regina me ajuda. Ou nem precisa, eu chego, vejo, vou lá. Está vendo, Eliane? Aí ela, né? O que eu vou fazer? Esse devotamento, pessoal, é eu ter a empatia, a capacidade de me colocar no lugar dela e enxergar o problema dela com os olhos dela e não com os meus. Como é que eu vou julgar o problema de alguém? Com os meus olhos? Não. A minha vida é outra. Tudo meu é diferente. Eu sou outra pessoa, outro espírito. Então, a piedade nos permite essa empatia que eu consigo me colocar no lugar dela, por isso que alivia a dor. Porque eu me coloco no lugar dela sem julgar as minhas razões, nem as dela, não vem ao caso. Eu vou olhar o problema dela e vou dividir com ela a dor. Consolo como eu posso, alivio como eu posso, ajudo como eu posso e a vida segue. A piedade é o sentimento mais apropriado a fazer-nos a todos a progredir. Progredir como? Domando, como um cavalo chucro, que é o nosso orgulho e o nosso egoísmo. Aquele que abre, que se dispõe a ajudar o outro, se torna mais humilde. E é isso que tu precisa, que a humildade te impede de ficar julgando, de ficar te achando melhor que o outro. Eu sinto uma situação agora, nosso cavalo está se ferrando. Mas que é isso? Não, ninguém está. Nós estamos todos juntos. A dor do outro é nossa. Porque o nosso objetivo de vida, pessoal, é a felicidade de todos os seres vivos, de todos os homens e as mulheres do mundo. É a felicidade. Ninguém é feliz tendo alguém sofrendo perto. Não consegue. Porque se você se sente tão feliz com o mundo inteiro caindo ao teu redor, tu é muito egoísta. Mas é um egoísmo que cega de uma forma absurda.
pode sentir bem, tu pode estar muito bem, só que a felicidade não é aqui. Nós conquistamos com o nosso trabalho íntimo, com a nossa reforma íntima, muita paz do espírito. E é essa paz que te proporciona muita alegria, muita tranquilidade, muitas soluções para a tua vida. E te deixa se sentindo bem. E quem está ao teu redor, acompanhe, porque as tuas energias são outras. Pessoal, essa misericórdia, essa piedade, é um sentimento que prepara a nossa alma para a humildade, que prepara a nossa alma para a caridade, para a beneficência, que é o exercício de amor ao próximo. Sempre que nós trabalhamos em função e por amor a alguém, nós estamos exercitando essas virtudes todas e melhorando a nossa construção interior, visando chegar a Deus. Pensem nisso, pessoal, nesse fim de semana. O quanto cada um, eu vou pensar, o quanto eu sou indiferente às dores que me cercam. O quanto eu sou egoísta, achando que não é meu problema, um irmão que ao meu lado está sofrendo. Eu tenho uma visita para fazer, uma amiga que está cadeirante já há algum tempo, há um tempão. Eu nunca tenho tempo. Como eu nunca tenho tempo? Então eu estou com isso na cabeça, isso é egoísmo. Eu sempre tenho uma desculpa, e todos nós somos assim. Sabe? Então, está na hora, pessoal, da gente varrer para o lado esses interesses pessoais, nos tornarmos pessoas um pouco mais devotadas e permitirmos que a piedade se construa com muita força dentro de nós. Certamente a vida de cada um de nós vai melhorar. Porque a satisfação no exercício do bem, no exercício da caridade, ela nos traz tanto bem-estar. E as coisas, sem querer, elas vão se resolvendo porque nós estamos melhores. Não tem outro caminho. Fora da caridade, da irmã mais nova, da piedade, não há salvação. Fora do amor não há salvação. Não se iludam, pessoal. Vamos encerrando com uma frase do Emmanuel, num livro chamado Viajor, Psicografia do Chico. Ele fala sobre a caridade. A caridade, esse conjunto de atitudes de benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas, isso é caridade. A caridade, fazer a caridade, exercitar a caridade. Mas não vai dar também? Mas a caridade trata bem o irmão, trata bem aquele marido irritante, aquela mulher estressada. Faz uma caridade, aprende a calar, aprende a trazer bom ânimo e bom humor para dentro de casa. Isso é caridade. Isso é caridade para conosco. Começa dentro da nossa casa. E tudo que se puder fazer. Caridade é o amor em movimento. Não é só sentado pensando como é que eu vou fazer as coisas. É fazendo que a gente aprende, pessoal. É fazendo, fazendo. Então o Emmanuel falou assim: caridade é o amor em movimento. É o amor em manifestação, trabalho incessante e crescente. É um sol de mil faces, brilhando para todos. É o gênio de mil mãos, amparando indistintamente qualquer pessoa na obra do bem, onde quer que se encontre, entre justos e injustos, entre os bons e os maus, entre os felizes e os infelizes, porque onde estiver o Espírito do Senhor, aí se derrama a claridade constante dela. Deus é para todo mundo, a benefício do mundo inteiro. Aí essa analogia que ele fez com o sol de mil faces, claro, o sol por acaso escolhe para quem ele vai brilhar? Não, ele brilha igualzinho para todo o planeta. A lua aparece maravilhosa para todo o planeta.
caridade da natureza conosco. Sem discriminar se é bom, se é feio, se é pobre, se é gordo, se é magro, se é branco, se é preto, se é católico, se é muçulmano. É para todo mundo, pessoal. Espelhe-se na natureza e abra os braços para a felicidade. Que assim seja.